Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos dando início a mais um auxílio bíblico para a Escola Dominical, lição de número 7, cujo tema é As Bodas do Cordeiro. Sejam todos bem-vindos. Nesta lição estudaremos a respeito do glorioso encontro da Igreja, a noiva de Cristo, com o seu noivo. Este encontro é chamado de Bodas do Cordeiro, e somente os salvos em Jesus Cristo é que poderão participar. As Bodas do Cordeiro será a conclusão do maior plano redentivo da história da humanidade, onde todos os salvos vão ter a honra de se assentar à mesa do Rei. Quando tratamos deste assunto, é importante compreendermos que existem 3 palavras no grego que está se referindo a este assunto. A primeira palavra é gamio, que significa casar-se, contrair matrimônio. A segunda palavra no grego é gamisko, que significa desposar, dar em casamento. E a terceira palavra no grego é exatamente gamos, que quer dizer, é uma palavra, é um substantivo que significa casamento, núpcias, isto é, solenidades nupciais. Não é possível entender com clareza a obra de Jesus em relação à sua igreja sem entender sobre o casamento judaico nos dias bíblicos. Primeiro porque o próprio Senhor Jesus era judeu. Os autores da Bíblia tomavam das ilustrações do casamento judaico para expressar valores e princípios de Deus para seus filhos. A escatologia bíblica é ilustrada tendo-se como base o casamento judaico. Termos como noivo, noiva, bodas, trombetas, moradas celestes e outros só podem ser compreendidos por uma pessoa que entende sobre a cerimônia de casamento judaico, pois tais termos pertencem à cerimônia judaica de casamento. É importante salientar que no casamento judaico existem pelo menos 3 fases importantes. O primeiro é a escolha, o segundo, o noivado e o terceiro, o casamento. Nesta primeira fase, vamos encontrar o termo hebraico shiddushim, que significa escolha. É nesta fase que o noivo e a noiva se encontram pela primeira vez. Há algo que os conecta e o desejo de estabelecer um compromisso surge entre eles. É bom lembrar que todo casamento judaico tem base no amor, na fidelidade, que é o compromisso, e na santidade. Quando lembramos de casamento, vale voltarmos à leitura de Gênesis capítulo 24, quando Abraão chama o seu mordomo Eliezer para ir em busca de uma esposa para Isaac. Ali vamos encontrar que quando existe esta escolha, também tem o dote. O dote era pago pelo noivo, a noiva e a sua família. Existe um adágio, um ditado que é muito interessante entre os judeus em relação ao casamento, que diz o seguinte: os gentios se casam com as mulheres que amam,
os judeus amam as mulheres que casam. É interessante. Além de tudo isso, existia também, ou existe, o contrato de recebimento, cujo no hebraico é a ketubá. Ketubá é o contrato de recebimento. O que é isso? É um documento que o noivo entrega à noiva no ato de compromisso, incluindo aí as cláusulas com valores válidos que no caso de infidelidade deverão ser cumpridos. A segunda fase, nós temos a palavra hebraica eruzim, que significa noivado. No noivado, temos um contrato de promessa e condições, onde está estabelecido o tempo de separação e preparo de ambas as partes, tanto do noivo como da noiva. Isto pode levar um tempo entre 1 ano e 2 anos. É onde os votos são estabelecidos sobre uma tenda que é conhecida como rupá, onde os noivos também bebem de um mesmo cálice de vinho e selam um compromisso. O noivo fica responsável por preparar um novo lar e um trabalho que lhe garanta sustentar a noiva e a sua futura família. Quanto à noiva, ela fica responsável por se manter fiel, imaculada, preparando-se, separando-se e ataviando-se para o dia da festa, o dia das bodas e dos votos perante a sociedade. O noivo promete retornar num período pré-determinado para buscar a sua noiva, e somente o pai do noivo sabia a data deste retorno para levar a noiva da casa de seu pai para a sua casa. A noiva não sabia a data exata de o noivo vir buscá-la. Na terceira fase, nós encontramos a palavra hebraica neshuim, que quer dizer carregar. O que era esta terceira fase? Era o reencontro do noivo com a noiva após o período de 1 ou 2 anos. Apesar de saber-se a época do retorno do noivo, apenas o pai do noivo é que sabia o dia e a hora exata deste retorno. Ele vinha carregado por sua comitiva. O noivo entrava na cidade da noiva rumo à casa da noiva. Essa comitiva com tocadores de chofar, que são chifres de carneiro, iam à frente anunciando a chegada do noivo. Ele a leva com a sua comitiva, dançando e cantando pelas ruas até a sua nova casa. Lá eles novamente liam a ketubá, que é o contrato com os votos, debaixo de uma tenda, e as assinavam perante a sociedade. Utilizava-se neste evento o mesmo cálice de vinho do kiddushim. Em seguida, então, viria os 7 dias de festa, que são as bodas. Pode conferir com Juízes, capítulo 14, versículos 10 a 12. A ketubá, que é o contrato, poderia ser anulado através de um get. O que é isso? É uma pronúncia gueto, é o mesmo que uma carta de divórcio. Caso ambas as partes não tivessem cumprido as suas obrigações contratuais, ou seja, o noivo tinha a obrigação de arrumar a casa, o trabalho, o sustento, enfim, e a noiva estar preparada, imaculada, separada, esperando o retorno do noivo. Se caso houvesse alguma quebra nesse sentido, então aí dava-se a carta de divórcio.
Aí você vai perguntar, mas o que isto tem a ver com as bodas do Cordeiro? Olha, veja que interessante. O casamento judaico, ele ilustra o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Os crentes em Jesus foram escolhidos para serem a sua noiva. Vemos também quando o apóstolo Paulo, ele identifica como um casamenteiro, que no hebraico é traduzido como Shadchan, conhecido como Shadchan, 2 Coríntios 11, versículos 1 e 2. A Ketubá, que é o contrato, é a própria Bíblia, onde contém as cláusulas e as normas para a noiva, Deuteronômio 12, verso 8, e também as cláusulas para o noivo, Deuteronômio 7, verso 9. O nosso período de escolha foi feito pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu como noiva para seu Filho Jesus. E como acontecia nos dias antigos, o contrato pode ser quebrado. O amor apenas não é suficiente para que o casamento aconteça. Existe muito mais compromisso além disso. O Erushim, que é o período do noivado, foi celebrado pelo Senhor Jesus Cristo juntamente com os apóstolos. Mateus capítulo 26, nos versículos 27 a 29. Eles tomaram o primeiro cálice e celebraram o seu compromisso mútuo. O Senhor Jesus intercedendo por nós junto ao Pai, conforme João 14, versos 1 a 3, e os discípulos deveriam permanecerem fiéis e obedientes às palavras do noivo. João capítulo 8, versículo 31. Os crentes em Jesus Cristo, como sua noiva, devem se manter puros. A chegada do noivo e a segunda taça, que será realizada nas bodas do Cordeiro. Compare com Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Quanto ao dote, ele já foi pago pelo pai do noivo. O próprio sangue do Cordeiro derramado pela remissão de nossos pecados é o dote que foi pago. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. O noivo nos alertou que o que estaria acontecendo na época de seu retorno, Mateus capítulo 24, mas apenas o pai do noivo é que sabe o momento de seu retorno, da sua volta. Jesus também voltará ao som de trombetas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. As bodas do Cordeiro serão celebradas com a noiva e muitos convidados, conforme lista a preciosa lição de hoje. Mediante tudo isso, qual será a hora das bodas do Cordeiro? Bom, é-nos revelado nas Sagradas Escrituras como algo que ocorrerá entre a translação da igreja e a segunda vinda de Cristo. Antes do arrebatamento, a igreja ainda aguarda essa união. E conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 7, as bodas já terão ocorrido na segunda vinda, pois a declaração é esta: são chegadas as bodas do Cordeiro. O tempo aoristo, Elchen, traduzido por chegadas, significa ato concluído, mostrando que as bodas já foram consumadas. Esse casamento parece seguir os acontecimentos do tribunal de Cristo, visto que quando surge, a igreja aparece adornada com os atos de justiça dos santos, conforme Apocalipse 19, versículo 8, que só podem se referir às coisas que foram aceitas no tribunal de Cristo. Então, deste modo,
as bodas devem ocorrer entre o tribunal de Cristo e a segunda vinda. Quanto ao local das bodas do Cordeiro, só pode ser o céu, visto que se segue ao tribunal de Cristo, demonstrado como um acontecimento celestial, visto que quando o Senhor retornar, a igreja virá nos ares. Apocalipse 19, versículo 14. As bodas devem ocorrer no céu. Nenhum outro lugar seria adequado a um povo celestial, não é verdade? Filipenses capítulo 3, versículo 20. E lembre-se, diante da revelação acerca do futuro glorioso da igreja, vale a pena buscar a santificação para poder participar desta maravilhosa festa nupcial. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.